Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos iniciando uma nova série de mensagens desenvolvendo a nossa fé. E aí a gente vai falar de alguns personagens bíblicos que nos inspiram, a confiar em Deus, a permanecermos fiéis a Deus, a servirmos ao Senhor com alegria, tudo baseado na fidelidade. Então nós vamos hoje falar de um primeiro personagem que se trata de Josué, o sucessor de Moisés. Josué foi um homem simples, um homem comum, pessoa comum como nós somos, mas que tinha em si características que, se formos trazer para a nossa realidade hoje, vai nos estimular bastante a servirmos ao Senhor com muito mais alegria, com muito mais vontade. E a gente vai pensar nessas características aí. Mas eu quero ler com você o texto que foi o comissionamento de Josué, o que hoje a gente chamaria de uma consagração ou uma ordenação. Então eu vou ler o texto que está em Números, no capítulo 27, a partir do verso 18, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a palavra, entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Então veja que foi um momento assim muito especial, na vida de Josué, eu imagino. Aquele momento assim de um reconhecimento, daquela parceria, daquela vice-liderança que ele vinha exercendo já com Moisés ao longo daqueles 40 anos de peregrinação no deserto. E agora, de uma maneira muito, muito especial, Deus então reconhece esses valores na vida de Josué, com capacidade suficiente para dar continuidade, para liderar o seu povo a partir dali. E então a gente vai ver que Josué abraça alguns desafios muito intensos, a partir daquela consagração, a partir daquele comissionamento. Josué tem à sua frente uns desafios bastante difíceis. Eu listei alguns aqui para você só pensar nessa nova fase, nessa nova jornada de Josué, que diz assim: cuidar da aliança, da arca da aliança, atravessar o Jordão, unir 12 tribos diferentes, enviar os espias, conquistar Jericó, expulsar todos aqueles povos, cananeus, heteus, os amorreus, e tentar uma nova maneira de suprir o povo, pois o maná parava de cair. E então ele teria de orientar o povo como gerar alimento para si. Então foram desafios assim bastante, eu diria, difíceis para uma pessoa só. Mas Josué tinha habilidades, aprendera muito com Moisés, desenvolveu capacidade para assumir esses desafios. E o povo começou a respeitá-lo, como se fora Moisés. O povo passou a considerá-lo, passou a honrá-lo nas suas decisões, nas suas escolhas. Então isso que foi, assim, eu diria, a coisa mais importante para Josué, foi ter recebido essa consideração do povo. Não foi uma autoridade assim, de qualquer maneira, mas foi algo encaminhado por Deus, e o povo abraçou essa
liderança de Josué e partiu com ele, né? Atravessaram o Jordão, empreenderam aquela conquista de Jericó. Foi uma batalha surreal, né? Algo bem sobrenatural, mas lá estava Josué na liderança do povo. E é importante a gente lembrar que esse nome Josué, né, no hebraico, quer dizer o Senhor é a salvação. Então imagina a pessoa carregar consigo um nome bonito desse, né? Na antiguidade, os pais, ao colocarem nome nos filhos, eles colocavam com algum significado, né, de alguma situação, do momento que estivesse vivendo, ou do momento do nascimento do filho, da circunstância familiar, e os pais então colocavam o nome nos filhos de acordo com algum significado. E o significado de Josué, ou Yeshua, o Senhor é a salvação. Bonito esse nome, né? A gente carregar esse legado dos pais, né, no nome da gente. Ruim é quando, às vezes, o nome trazia um significado muito negativo, né? Como a história de um menino que nasceu e a mãe deu-lhe o nome de Icabode, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Aí é ruim, né? Viver com um nome assim, carregando um significado triste assim. Mas imagine, o Senhor é a salvação. Você tendo isso no seu nome, né? Mas então, caminhando com a fidelidade de Josué, nós vamos ver algumas características na vida dele para aprender com ele como desenvolver a nossa fé. A primeira característica que eu destaco na vida de Josué é que Josué era um indivíduo crente, um indivíduo que acreditava em Deus. Né? A Bíblia vai dizer que Josué ele expressava isso mesmo quando muitos do povo se tornavam contra a Deus. E ele dizia, vocês podem fazer o que quiser, mas eu estou aqui, estou ligado aqui, com Deus. Isso é uma firmeza muito grande que a gente precisa ter para desenvolver a nossa fé. É ter a convicção plena de que nós somos crentes em Deus, que só acreditamos em Deus. Uma outra característica muito importante na vida de Josué é que ele era um homem muito consagrado. Tudo de Josué tinha de fazer era envolto em sacrifício, em adoração, em dedicação. Então ele tinha a sua vida completamente consagrada nos pés do Senhor. Quer ser um crente fiel? Quer crescer na fidelidade ao Senhor? Bem, então você precisa começar a consagrar toda a sua vida. Não algumas coisas, mas toda a sua vida nas mãos do Senhor. Outra característica importante de Josué, ele era muito atento espiritualmente. Quando eles estavam para invadir Jericó e enfrentar aquela batalha, ele anuncia para o povo assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Isso é ter a atenção voltada para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus se propõe a fazer, estar atento à ação de Deus na vida da gente, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Quando a gente está com a atenção voltada para as coisas de Deus, a gente sabe como Deus age. E mais, a gente também sabe como o diabo age, né? Porque a gente percebe logo quando não é de Deus. Então, estar espiritualmente atento é saber quando Deus está fazendo e quando o diabo também está fazendo. A gente não tem só que colocar a culpa no diabo por tudo de ruim que acontece. Muitas vezes é Deus agindo, permitindo, intervindo com uma ação às vezes negativa aos nossos olhos, mas para Deus é positivo. Então a gente tem que estar atento espiritualmente para entender o que Deus está fazendo na vida da gente. Outra característica muito importante, ele era muito piedoso e reverente. Josué era um homem respeitador. Josué era um homem temente a Deus, piedoso, compassivo para com aqueles que estavam à sua volta, mas ele era uma pessoa reverente. Como eu disse, que tudo que ele fazia era com sacrifícios, cultos, tudo isso devia à sua reverência diante de Deus.
mas há uma característica que sempre brota aos nossos olhos, né, quando a gente fala de Josué, que é a sua coragem, né? Ele era um homem muito corajoso. Já falamos em outras vezes que coragem não é ausência de medo. A coragem é você ter a capacidade de dominar o seu medo. Mesmo com todo o medo, você vai assim mesmo, né? Há um ditado que diz: está com medo? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, porque lá na frente o resultado será positivo. E Josué era desse, que apesar dele saber que a situação seria difícil, correria o risco de morte, mas ele corajosamente enfrentava as suas batalhas. E Deus havia dito isso lá no comecinho, quando ele começou a sua empreitada de liderança. Deus disse para ele assim: seja forte e corajoso, não temas. Então, se Josué fielmente acreditava em Deus, ele ia em frente tranquilamente, porque ele sabia quem estava por trás dele. Outra característica era a obediência. Era um homem obediente. O que Deus mandava, ele fazia. Da maneira como Deus determinava, ele fazia. Josué era um homem muito obediente. Aprendeu isso com Moisés, a obediência a Deus. Foi obediente a Moisés e permaneceu obediente a Deus. Obediência é um valor que, com muita tristeza, eu digo que hoje em dia tem caído muito em desuso, né? Vivenciamos uma crise de autoridade muito grande em que a gente não sabe a quem obedecer e se quer obedecer. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser obedientes, primeiramente a Deus e também às autoridades, aos pais, né, ao patrão, enfim, nós devemos ter esse senso de obediência aguçado se queremos realmente desenvolver a nossa fé em Deus. E por último, então, Josué se destacou, né, pelo seu espírito de liderança. Você pode dizer assim: eu não sou um líder, mas em algum momento você lidera uma situação, uma questão familiar, e aí você tem de, juntamente com todos esses outros ingredientes, né, se a gente somar tudo, a gente vai vai exercer uma liderança eficaz diante de Deus. Seja como pastor, como um professor de EBD, como um líder de uma organização, como pai, como mãe e até mesmo como filho, né? Você, de alguma maneira, você vai se despontar como um bom líder. E Josué, então, juntando todas essas características, né, nos torna um grande exemplo de fidelidade, de consagração, de vida obediente, de coragem. Junta todos esses ingredientes e com ele nós aprendemos a desenvolver a nossa fé. Gostou de conhecer um pouco mais da vida de Josué? Ainda teremos mais, mas por enquanto, fixe a sua vida nessas características que eu mencionei aqui sobre Josué. As que você já tem, as que você não tem, aquelas que você gostaria de ter, traços da sua personalidade que se somariam a essas características. Então, procure colocar-se diante de Deus, completamente disponível, aberto mesmo para receber dele, né, toda orientação, toda direção. Peça a ele mesmo e diga: Deus, eu queria ser um pouco mais do que sou hoje. Eu queria ser um pouco mais fiel, mais obediente, mais corajoso. Vai pedindo isso a Deus. Eu tenho certeza que Ele quer agir na sua vida. Eu tenho certeza que Ele quer atuar na sua vida de uma forma muito especial e usar você para a sua obra como Ele usou Josué. Por enquanto, ficamos por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que haja um crescimento rápido ou vagaroso, não importa, mas que haja um crescimento daqui para diante na sua comunhão com Deus e no seu desejo, no seu prazer de servi-lo a cada dia. Deus abençoe você. Amém. Fique na paz.